Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live Universo Bipolar. Ficamos ao vivo todos os domingos, das 7h30 às 8h30. É um espaço de bate-papo e resposta às perguntas que vocês enviam aqui por essa caixinha de perguntas aqui ao vivo. O pessoal reclama que eu não abro caixinhas de pergunta, mas eu abri caixinhas por muito tempo. E hoje tenho muitos ali prints de caixinhas anteriores e eu posto essas respostas todos os dias, logo de manhã, nos insights de cada um dos dias. Então aqui hoje é o momento que a gente tem para ter perguntas realmente novas que surgem, embora as perguntas elas sempre acabam se repetindo ao longo dos anos, porque tem uma reciclagem muito grande de pessoas que vão surgindo. E se a pergunta é feita é porque alguém tem dúvida. Então, se alguém tem dúvida, cabe essa dúvida ser respondida. Esse ano eu tenho trazido aqui convidados, pessoas profissionais, psicólogos e psiquiatras que já estão imersos neste assunto dos transtornos de humor, especialmente os transtornos do espectro bipolar, para ajudar nas respostas e trazer também visões diferentes, experiências diferentes no manejo de pessoas com esses transtornos. Vou receber aqui hoje o Dr. André Andrigueto. Deixa eu até me ver se ele está aqui online, que eu já vou convidá-lo para vocês conhecerem e ele poder ajudar. São as lives do Universo Bipolar. Mandem as perguntas por aqui, porque os comentários estão desativados, então nessa caixinha de perguntas aqui, essa interrogaçãozinha é onde eu consigo ver as perguntas e poder fazer. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo tranquilo, tudo perfeito. Estou com um pouco de tosse hoje, mas acredito que vai dar tudo certo. Tá chuva por aí, como tá por Perfeito. aqui? Não, aqui é período de seca. Tá seco e quente aqui. Os agricultores estão sofrendo. Entendi. Conta pro pessoal de onde você tá falando, quem é você? Então, meu nome é André Andrigueto, eu sou cardiologista de formação, moro em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, cidade no noroeste do estado, próximo da fronteira com a Argentina. Então, uma região de agricultores aqui, onde a gente predomina soja. Então, a minha cidade é uma ilha no meio de várias plantações de soja. Legal. Quantos habitantes tem, 14 Tenente Portela? mil. 14 mil habitantes. Nossa, olha que sorte que, apesar que para a vida psiquiátrica pós-pandemia não existe mais estado, cidade da pessoa, né? Porque a gente atende gente, às vezes, do mundo inteiro, na É verdade. realidade, né? Então, mas é interessante o quanto que deve, o pessoal daí, às vezes não tem noção do quanto tem um profissional tão especializado quanto é o Dr. André e que trabalha com questões tão complexas, né, como o transtorno bipolar. Que bom. É isso mesmo. Mas interessante. Bom, fala um pouquinho, eu acho que antes de que te trouxe, né, para psiquiatria, o que realmente te atraiu nessa área, porque não é uma área fácil, não é uma área boba, simples, né? Eu acho que tem tantas camadas de complexidade dentro da psiquiatria, né? Mas que tem que gostar. Eu acho que no fim que assim, se não gostar, não tem jeito, né? Mas fala um pouquinho para o pessoal te conhecer também. Então, eu me formei em medicina em 1999, fiz residência de medicina interna e cardiologia, e a minha ideia era trabalhar como um cardiologista. Só que a vida me levou para o consultório cardiológico. Então, eu nunca trabalhei dentro de um hospital cardiológico, nunca trabalhei dentro de uma UTI coronariana.
E no consultório cardiológico, a gente pega casos que não são selecionados. Então, chegava muito paciente que não é cardiológico, que a queixa de dor torácica, falta de ar, palpitação, traz ao cardiologista. Mas, numa imensa maioria das vezes, o motivo daquela queixa tem um fundo emocional. Então, se eu trabalhasse numa UTI coronária, por exemplo, eu teria uma população super selecionada, onde eu só teria pacientes cardiopatas. Mas como a minha vida foi só fora do hospital, eu acabei atendendo a maioria das pessoas que não tinha doença grave. Muitos deles sofrendo de problemas emocionais. E algumas vezes eu sugeria a essas pessoas: olha, fulano, fiz a tua investigação aqui, o ecocardiograma, a esteira são normais, não identifiquei nenhum problema cardíaco, mas estou vendo que tu está sofrendo com algumas coisas emocionais. O que tu acha da ideia de procurar o psiquiatra? E os pacientes não gostavam. Eles ficavam contrariados, muitas vezes chateados. Eu não sou louco, não preciso de psiquiatra nem nada disso. E não iam ao psiquiatra. E ainda ficavam desgostosos daquilo que eu recomendei. Então, eles continuavam procurando doenças cardíacas e trocando de médico em médico, de exames em exames, sem melhorar. O tempo foi passando e eu fui vendo que ou eu entendia essa parte emocional, ou eu não ia conseguir ajudar ninguém, porque a palpitação continuava, a dor no peito não cessava nunca e aquela pessoa não melhorava. Então, eu comecei a estudar psiquiatria. Fiz uma pós em psiquiatria entre 2013 e 2015, e depois surgiu o Dr. Diego na época da pandemia, em 2020, quando então eu conheci ele e o grupo de transtorno bipolar, e aí eu me apaixonei pelo tema, porque aí eu vi resultado. Então, aí eu vi que realmente, quando a gente ia a fundo nos casos e investigava a raiz do problema e entendia que o problema era uma bipolaridade não diagnosticada, não tratada, a palpitação some, a dor torácica some, as angústias, desesperos e aperto nos peitos, os estados mistos somem e a pessoa de fato melhora. Uhum, uhum. E é interessante porque mesmo você tá dentro de uma área, né? Estava dentro de uma área mais que era a área da cardiologia, e eu costumo dizer, né, para o pessoal da psiquiatria, residentes que estão se formando e tudo, que assim o preconceito ainda é muito grande. Então, a chance daquilo que vem pro psiquiatra ser algo mais grave é uma questão de lógica, uma questão do viés de seleção, porque tem um filtro que é o preconceito que vai dizer, não, eu vou ver depois, não, vai melhorar. Não, agora não. E lembrar que o transtorno é uma coisa cíclica, então ele às vezes melhora. E aí a pessoa fala, tá vendo como não era nada realmente? Então eu vou ver depois, mas ele volta, né? Ele melhora, mas ele volta. Ele melhora, mas ele volta. E aí, então, porque às vezes quando a gente faz uma anamnese ativa, que é o que a gente defende muito, a Amanda, todo mundo que está já nessa área, uma anamnese ativa, que é o que é feito na medicina de forma geral também, porque quando você vai no médico, o médico fala assim: o que que te trouxe aqui? Eu já vejo isso como uma ressalva, porque a chance de ser ouvido só a queixa principal, você pode enviesar toda a avaliação. Ah, eu tô aqui porque eu tô com dor de garganta. Aí eu paro por aí, dor de garganta, dor, analgésico, anti-inflamatório, o senhor vai tomar por 5 dias e o senhor volta se não tiver melhorado ou se tiver sinais de piora. Isso é uma anamnese passiva, eu só pergunto aquilo que a pessoa está com desconfortável naquele momento. Isso tem muito na psiquiatria, né? A pessoa só escuta tudo que a pessoa tem para falar no final e entregue um papel e a pessoa toma aquele remédio, né? E nem sabe para quê. Eu acho que na anamnese ativa é onde a gente vai ter mais chance de separar o que que é joio do trigo, né? Perfeito. Tem uma pessoa aqui perguntando se ela disse que teve um diagnóstico de mania. E ela diz que só teve depressões disso e depois disso. E ela está muito incomodada, aparentemente, achando que ela não tem transtorno bipolar, porque ela tem. Eu queria que você explicasse um pouco isso, né? Então, para que o diagnóstico de transtorno bipolar seja feito, é necessário que a pessoa tenha um episódio de mania ao longo da vida. Então, um episódio de mania é um período distinto, onde naquele período de uma semana, de um mês,
a pessoa tem uma alteração muito brusca de comportamento. Então é como se ela dormisse de um jeito e acordasse de outro. Muito elétrica, agitada, sempre querendo fazer coisas, buscando algo a fazer, cheia de planos e projetos, querendo executar, muito empolgada e entusiasmada num determinado assunto. Então, neste período onde ela está com muita energia, pode acontecer dela estar com tanta energia que ela não precisa dormir. Ela entra a noite adentro fazendo e planejando aquela coisa sem que ela precise dormir. E no dia seguinte ela não se sente cansada e ela continua ativa, continua elétrica. Junto disso, ela pode ter uma série de outros sintomas. Ela pode achar que está tudo certo, que ela tem uma grandiosidade, que só ela tem certeza das coisas e que as demais pessoas estão erradas. Fulano, talvez fazer esse teu projeto de expansão da empresa não seja uma boa ideia. Deixa para mim que eu sei que é bom. Eu vou resolver isso aqui. E aí ele fica impulsivo para tomar decisões, pode ficar impulsivo para gastar dinheiro, para fazer negócios. Então, se a pessoa tem um humor predominantemente expansivo, cheio de energia, redução da necessidade de sono, grandiosidade e descontrole de impulsos, somando todas essas características, se forem muito graves e pontuais num determinado período da vida da pessoa, sim, isso é um episódio de mania. E uma vez que esse episódio de mania exista, este episódio é suficiente para fazer o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Para transtorno bipolar tipo 1, não é necessário haver depressões. Então, esta mania é suficiente. E as depressões podem ou não acontecerem após essa mania. Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. E não é condição essencial para o diagnóstico. Uhum. Eu costumo lembrar, assim, né, que às vezes as pessoas dizem assim, é, tá, mas é um transtorno de humor, não é um transtorno de humor, né? É uma doença da energia cerebral. Em geral, na mania, como essa energia está muito aumentada, ela vai aumentar em quase todas as funções cerebrais. Então, vai pegar o humor, vai pegar a questão do pensamento que fica acelerado, vai pegar a área do impulso, vai pegar a área da fala, que fala demais, vai pegar a área da movimentação, então a pessoa vai ficar agitada visualmente no que eu estou vendo, e essa energia aumentada dificulta a pessoa de dormir também, porque o cérebro não desliga, né? Então, é uma doença da energia cerebral. E lembrar que o humor, a área do humor, quando ela está aumentada, não é necessariamente um humor positivo, mas ele pode ser um humor irritável, e em geral é irritável, né? Junto de tudo isso. E além disso, se pegar a área do contato com a realidade, a pessoa pode ter delírios e alucinações, de tanto que aquilo ali está excitado, que é só lembrar de como fica, por exemplo, quando o cérebro está muito excitado, quando tem uso de drogas também, né? Então, se a pessoa usa cocaína, aquele cérebro fica tão excitado que ele começa a ver coisa onde não tem, porque ele está muito sensível ao ambiente, né? Então, um pequeno barulho, que é só um barulho, que meu cérebro nem daria tanta atenção, eu olho e falo, tem alguém aqui. Não dá para continuar essa live, porque tem alguém aqui, e o cérebro ele vai fazendo essas leituras erradas, né, do meio. Mas o que eu acho assim também muito importante, né, que as pessoas ficam às vezes nessa briga, né? Ah, será que meu diagnóstico é mesmo transtorno bipolar? Porque eu só tive um monte de depressões. Nesse caso que ela teve uma mania, não há dúvidas de que ela teve uma mania. Então, ok, ela aceitou isso. Quando ela diz que teve uma mania, ela tem que entender na cabeça dela que a doença dela é uma doença diferente. É um carro diferente. Que os problemas que vão dar nesse carro têm que se receberem tratamentos diferentes. Ah, mas é depressão, depressão, depressão. É depressão bipolar. Ah, mas não melhora. Elas não melhoram, elas são difíceis de tratar. Ai, mas é depressão atrás de depressão, porque às vezes as pessoas querem fazer esse movimento de querer mudar o seu diagnóstico só porque tem mais depressões, e esquecem que são depressões sim, a gente não tem dúvida disso. Mas ter tido o episódio de mania ajuda muito a saber onde eu tô pisando, com que armas que eu tenho que agir para melhorar esse quadro, né? Porque parece que é como se fosse um fetiche por mudar o diagnóstico para uma depressão clássica para receber antidepressivos, que daí eu vou ter uma melhora da minha depressão. Eu acho que é o senso comum que atrai isso, né? O que você É que acha? uma situação curiosa também, Diego, é o seguinte.
é mais fácil as pessoas em volta entenderem que eu tenho depressão e se compadecerem com a minha depressão. Isso é, hoje em dia, um pouco mais socialmente aceitável. Agora, a palavra bipolar carrega em si um preconceito, um estigma muito grande. Então, eu dizer na minha roda de amigos que eu estou sofrendo de depressão é uma coisa que todo mundo enxerga, olha, se compadece e talvez se ofereça para E ajudar. concorda, Não, bipolar não. né? Não, eu concordo com o diagnóstico do médico, porque eu tô vendo ela em depressão, né? E bipolar não. Meu Deus, bipolar? Ele é perigoso? Ele vai surtar e vai quebrar a casa na minha frente se eu convidar ele para vir aqui? Não, eu vou deixar o meu coleguinha e dormir na casa do filho dele porque ele é bipolar e ele toma remédio pesado. Imagina o que vai acontecer na casa dele. Então, existe esse estigma muito forte pelo nome bipolar. Isso ainda é presente. Eu acho que é isso, mas eu acho que é também, às vezes, um senso comum do vizinho que acha que ele sabe que ele sabe o que tem, que a pessoa tem. Ah, eu vejo, não, não, a senhora precisa levar ele em outro médico. Imagina, eu vejo ela em depressão o tempo todo. Eu sei o que que é depressão. Eu tive uma cunhada, tive não sei quem que já teve, tomou remédio tal e melhorou. Imagina, não, mas mesmo que fale, não, mas ela teve um momento em que ela ficou assim. Não, isso aí foi uma fase, isso aí foi uma. É porque estava muito estressada, é porque tinha muita coisa no trabalho. Eu também já tive, né? A pessoa começa, às vezes, a questionar o diagnóstico sem nem saber da complexidade do que é, porque se de fato essa pessoa recebe um tratamento errado, ela complica o seu futuro, né? Ela complica as coisas em geral, isso é o que gera grande dificuldade na bipolaridade tipo 2, né? Que assim, é tão grave quanto, não porque a ativação ela é tão grave e traz prejuízo, porque ela não traz, mas os tratamentos crônicos errados geram condições que vão se tornando cada vez mais difíceis. E a sensibilidade ambiental e aos tratamentos vai ficando muito complexa depois de um tempo, né? Fato. A justificativa também dos episódios, né, Diego, que a gente vê todo dia. Então, é muito comum no CAPS, aqui do meu município. Eu trabalho no CAPS, 20 horas semanais pela manhã e à tarde no meu consultório particular. Então, no município aqui existe bastante droga, né? Em qualquer lugar, eu acho, mas assim, as pessoas justificam, o que eu tive ali foi por causa da droga. Só que aí, nessa anamnese ativa, que as pessoas não se dão conta, eu costumo perguntar, mesmo no CAPS, né? Consultas de 1 hora de duração, mesmo no CAPS. Vem cá, como é que era lá atrás? Na época que tu estava no colégio ali, adolescente, 13, 15 anos de idade, já usava droga? Não. Aham, ok. E aí o que aconteceu? Meus pais se separaram. Tá, e como é que tu ficou? Daí eu fiquei triste. Daí eu perdi o interesse de estudar. Daí eu não fui pro colégio. Daí eu abandonei os estudos. E aí é que eu comecei a usar maconha. Ou seja, primeiro houve um episódio de humor Então, que ele tratou com a maconha. é, E aí essa pessoa chega lá atrás, lá com 30, 40 anos depois, achando que o problema dela é a maconha. Mas não. É um transtorno de humor lá atrás que ninguém investigou. E esse cara fica internando e reinternando para desintoxicar da droga, enquanto o transtorno de humor que está por baixo não é visto e não é tratado. Essa situação é muito comum. infelizmente, quem tem o uso de substâncias, ele padece desse preconceito dos profissionais. Tem até uma pergunta aqui sobre isso, esse preconceito, eu queria trazê-la, né? Uma pessoa pergunta por que existe tanto preconceito dentro da classe dos profissionais, psiquiatras e psicólogos, em relação ao transtorno bipolar. Infelizmente existe. É fato. Por Existe. que, por que que você acha que existe? Talvez porque as pessoas não entendam isso, que é uma condição que eu não escolhi ter. A minha genética me colocou aquela possibilidade, e uma vez que essa genética seja forte, vai eclodir a doença com uma alteração cíclica de humor, energia e impulsividade que vai alterar o meu comportamento. E uma vez que o meu comportamento altera, ele é um comportamento doentio, alterado de forma involuntária, eu não tenho poder para frear aquilo.
Então, eu posso ter atitudes que não seriam condizentes com a minha pessoa. De ficar muito entusiasmado, talvez expansivo demais, desinibido demais, cantando mulher na rua, passando mão na bunda da mulher, e falando bobagemzinha, fazendo piada, xingando o chefe. E aí eu me torno visto na sociedade como uma pessoa desagradável. Ah, o cara é assim, quando na verdade não. Ele está com uma alteração de humor que não está sendo vista. Então, o comportamento que sai para a rua, que o meio externo enxerga, eu acho que isso gera o preconceito também. Ah, aquele ali não tem jeito. Aquele ali é um cara alcoólatra, drogado ali e tal. Então, isso também é o preconceito. Também dentro da classe profissional. Concordo, existe. Fato. E eu acho que também a origem desse preconceito vem de como a psiquiatria tem evoluído nos últimos anos, porque a psiquiatria surge no início dentro dos hospitais com os quadros graves. Esquizofrenia, crise de mania do transtorno bipolar, deprimidos que estavam de cama sem comer, em inanição, e era isso que era a psiquiatria durante muito tempo. Com o passar dos anos, essa psiquiatria ela foi se desinstitucionalizando porque a gente tinha tratamentos melhores, não era só eletrochoque, não eram só remédios com efeitos muitos efeitos colaterais, eram remédios mais tranquilos, e a questão dos diagnósticos em ver que há espectro de intensidade das alterações. Então, os professores mais antigos contam, né, a professora Dori, o professor Ricardo, que quando eles fizeram residência, existia um preconceito muito grande com o espectro da depressão. Por quê? Porque muitos professores, ou seja, profissionais de dentro da área, tinham preconceito. Por quê? Depressão, a pessoa tem que estar de cama, sem tomar banho, sem trabalhar, querendo morrer, emagrecida, lentificada. Se tinha uma coisa mais leve, onde a pessoa está trabalhando, mas se arrasta, não, 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 não. Isso não é depressão. Isso aí ela tem que trabalhar em terapia, porque a vida é difícil. As coisas são complicadas. Todo mundo passa por dificuldades. Não, isso não é. Ela tem que ficar, aceitar, aprender a viver na vida e aprender que a gente tem tristezas e tal. Então não se enxergava, não sabia se distinguir aquilo que era um conjunto de sintomas mais leves, mais presentes durante muito tempo e arrastando-se na vida da pessoa, de algo que é muito óbvio, que até o porteiro faz o diagnóstico de uma pessoa com depressão grave. Então isso a sociedade científica ela superou. Eu acho que é isso que o transtorno bipolar está passando agora. Por quê? Porque o transtorno bipolar é compreendido como, sim, um transtorno que existe, porque os episódios de mania são muito evidentes, são muito claros e repetidos nas pessoas em geral, mas as formas mais brandas, vamos chamar assim, elas mesclam muito com isso, né, que você acabou de falar. Pessoas que vivem, às vezes, em hipomania durante 10 anos, 15 anos, 5 anos, e é o jeito dela. E não, isso não é sintoma. Por quê? Porque não se sabe avaliar a história como um todo, né? Não é uma pessoa que foi para o Carnaval de Salvador e ficou dormindo um pouco menos e saindo e cantando, que daí você tem o diagnóstico de hipomania. Isso é ao longo da vida na recorrência e como que as depressões se encaixam no meio de tudo isso, né? É. Uma situação muito comum aqui na minha região é o seguinte: homem, agricultor, que ficou a vida inteira com aquele estilo de homem do interior. Então, bebe bastante, geralmente todos os dias, todas as noites ele bebe. Meio turrão, meio teimoso, só ele é o dono da razão, o dono da verdade. Ele, de vez em quando, briga com a mulher, briga com os vizinhos, tem um desentendimento ali ou ali na vizinhança, mas ele vai levando a vida como um homem carrancudo. O Saraiva, aquele que está sempre pronto para brigar, e reclama, e bebe bastante e tal. E ele fica assim, 30, 40 anos. De repente, por um acaso, esse senhor perde a esposa. Morreu a esposa. Câncer de mama fulminante, a esposa morre. E aí ele deprime pela primeira vez. E aí, quando ele deprime pela primeira vez, lá com 50, 60 anos, ele chega no consultório deprimido. E aí diz a esposa, a filha que sobrou, olha, meu pai nunca teve assim.
Ele era um cara elétrico, que fazia, que trabalhava, que entrava à noite adentro trabalhando. De vez em quando ele dava uma irritadinha, assim, não dormia muito bem, mas ele conseguia dar conta de fazer a vida. E agora ele caiu. Então é muito difícil fazer entender essa família, essa filha, que esse pai tinha um crônico estado de humor alterado, de irritabilidade, de senso de razão aumentado, de redução da necessidade de sono, descontrole de impulso pural, que aquilo ali não era personalidade do pai dela. Ele era um estado de humor cronicamente deprimido e cronicamente hipomaníaco que deprimiu após ficar viúvo. Essa situação é quase que todo dia aqui na região. É. E o quanto que as pessoas têm que entender que quando o profissional consegue chegar nesse nível de investigação, não é um fetiche de dizer, ai, eu quero que essa pessoa tenha bipolaridade, mas tem a ver com eu saber onde eu estou pisando, esta depressão que veio agora é uma depressão unipolar ou é uma depressão dentro do transtorno bipolar? Porque, gente, isso influencia na vida da pessoa depois. Vai influenciar na estabilidade, porque isso que é cruel também, às vezes, nas bipolaridades, não. Ela pode ter uma resposta temporária ao antidepressivo. Dado aí nesse primeiro momento. Só que com o passar dos anos, o que que acontece? Ele não consegue mais ficar sem o antidepressivo, porque ele vai tentar tirar, ele piora. Aí ele continua. Porque ele mesmo, às vezes os pacientes tiram, porque as pessoas não querem tomar remédio. As pessoas não voltam no médico, eu posso tirar o antidepressivo? Não, ela tenta. Só que ela cai de novo. Aí ela volta, porque ela não é boba. Só que aí ela continua. Aí passa um tempo, alguns meses, anos, aí ela começa a ter crise de ansiedade, tomando um antidepressivo. Olha que estranho. Olha que estranho. A pessoa está tomando antidepressivo e começa a ter crise de ansiedade. Depois, a crise de ansiedade começa a ficar pior, e pior, e pior. A crise de pânico. Aí depois, ela começa a deprimir de novo, só que aí é uma depressão com mais angústia, com mais sofrimento, com mais intensidade, com mais pensamentos de que não vale a pena viver, que eu vou tirar a minha vida. E aí depois oscila com irritabilidade. Aí oscila com beber para melhorar minha depressão. Aí oscila com Faixa preta. comer. Hã? Faixa preta. Aí, aí isso é um problema, porque aí se o profissional fala, não, é uma depressão com ansiedade que voltou, vamos tomar um Rivotril, vamos tomar o frontal. Aí toma um pouco de frontal, toma 2 frontal, toma 3, toma 4, toma 5. O que vê tá tomando e não consegue ficar sem. E aquela bola de neve que aí troca de psiquiatra. Não, 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 mas você tem que tomar um antidepressivo mais potente do que esse. Nossa, imagina. Doutor André te deu estalopram? Não, não, sua depressão é muito grave. Você precisa tomar um remédio melhor. Vou te dar venlafaxina. Aí vai piorando, vai piorando, vai piorando. Não, então vamos usar desvenlafaxina, que é boa, nananana. E aí, aí vai, troca de psiquiatra, e troca de psiquiatra, e troca de psicólogo, e troca de psiquiatra. Aí chega a bomba pro doutor André resolver. Exatamente, isso aí. E Aí muitas vezes, e ele vai muitas começar a vezes, pôr os estabilizadores de humor e vai demorar, e a não, pessoa não. reclama Só que que não. aí é que tá. Muitas vezes ele não chega para o doutor André porque ele está com uma depressão que não dorme. Uma depressão, uma angústia, um sofrimento. Não. Ele vem procurar o doutor André porque ele está com palpitação, com sufoco, com desespero e ele teve uma crise de pânico. Então ele veio procurar o doutor André, cardiologista. E veio trazido pela filha, contrariado, porque ele não precisa ir no médico e está tudo certo. E aí o Uhum. doutor André, com muito carinho, com muito jeitinho, tem que dizer, olha, tudo bem, não tem nada de errado no coração, sua investigação cardíaca está normal, só que esse seu remédio aqui pode dar errado. Então, quem sabe a gente muda o remédio para dormir. E muitas vezes, nem o próprio diagnóstico de bipolaridade não pode ser falado numa consulta inicial, assim, porque senão a pessoa não aceita, não tolera e tal. Então, a gente entra com estabilizador de humor que vai acalmar esse incêndio provocado pela desvenlafaxina para lá na frente, depois que a coisa estiver engateando bem, aí a gente troca os remédios em forma do diagnóstico. Mas é uma situação bastante delicada.
Não, sim, mas e é muito importante deixar claro para as pessoas, porque às vezes, quando elas vêm buscar um tratamento, elas recebem um diagnóstico. Sim, o diagnóstico é extremamente importante, porque ele vai dar um norte. Só que qual é a sua carreira no tratamento da depressão? Por onde você pisou até você chegar aqui? Qual é o grau de deterioração desse quadro que se encontra hoje? Porque daí, às vezes, a pessoa, às vezes, não entende, né? Pessoas que foram diagnosticadas mais precocemente têm uma evolução melhor. Gente, isso é muito claro. A gente vê muito claramente, né? Quando a pessoa fala para mim na primeira consulta, né? Chega naquela parte de quais remédios você está tomando agora? Nenhum. Aí eu já fico assim, um pouco mais tranquilo, porque assim, ou é um nenhum que não tomou, ou que parou já tem um tempo, porque normalmente quem é grave não consegue ficar sem, a pessoa volta a tomar alguma coisa. Ou é uma pessoa que de fato ela não precisou, é primeiro tratamento, ela começou agora, né? Então isso já aumenta muito assim a chance de ser mais rápido. Agora a pessoa vem tomando 3, 4 remédios com uma carreira de trocas e trocas e trocas, ela tem que entender que é um processo delicado, mas é um processo evolutivo, ele vai ter melhora, mas é um processo que nós estamos lidando com todo um histórico, né? Não é nada simples assim e rápido, né? Mas é algo esperançoso porque é um processo que vai resgatar a origem, a personalidade da pessoa verdadeira, né? Remover os sintomas mesmo, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante você responder, porque vem de um médico, não sei se é psiquiatra ou não, sobre assim, lamotrigina mais duloxetina é uma boa opção para tratar transtorno bipolar tipo 2 sem hipomania? Se essa pessoa tem transtorno bipolar tipo 2, Ela tem ela hipomania. já teve hipomania. Pode não estar em Exato. hipomania É, hoje, mas ela já teve hipomania no passado. Então, isso significa que o cérebro dela tem a capacidade de subir a energia e atingir um estado de ativação, um estado misto. Então, a combinação de lamotrigina com duloxetina, ela só cobre o polo depressivo, o polo de baixo. E esse polo da ativação está descoberto. Consequentemente, esses antidepressivos vão passar a dar ou hipomania ou estados mistos em algum futuro próximo. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2, mas a chance de acontecer um estado misto, uma hipomania ali na frente, ela volta. Então as pessoas têm essa dificuldade de entender que se o transtorno é bipolar, eu tenho que tratar ambas as fases. Só que eu preciso começar a tratar da fase de mania primeiro para impedir a pessoa de subir com antidepressivo. Então é aquela velha história. E aí vem de encontro o que tu falaste agora há pouco. A pessoa está elétrica, ativada, empolgada, entusiasmada, embora deprimida, embora com raiva, embora com desânimo ou falta de prazer nas coisas, ela consegue ter energia para trabalhar e produzir. E aí vou eu, André, dar um antimaníaco, seja lítio, ácido valproico, asperidona, peprazol, que vai baixar a energia dessa pessoa. E ela vai ficar indignada comigo, porque ela vai perder a energia que ela usava para trabalhar, aquele restinho de energia que ela tinha para trabalhar. E vai ficar apática, desanimada, sem energia. E é aí que eles não conseguem esperar. E é aí que eles trocam de médico porque o tratamento é errado. Porque eu nunca tive tão devagar assim. Eu nunca fiquei dopada desse jeito. E aí eles trocam de médico. E aí começa toda essa carreira que tu falaste. Troca de médico, vai de novo. E assim a coisa vai. Então é complexo. É, e é muito importante, assim, o que eu acho que acontece muito é que essa pergunta, ele diz assim na pergunta, né? Transtorno bipolar tipo 2 sem hipomanias. Eu entendo que talvez ele esteja querendo dizer assim, hoje em dia a pessoa não entra mais em hipomania, só está em depressão. Então tudo bem eu dar lamotrigina com antidepressivo para essa pessoa? Não. Não está tudo bem, porque na realidade o que acontece é que aquilo que com o passar dos anos, a pessoa não faz depressões puras mais no transtorno bipolar tipo 2. São quase sempre depressões mistas atrás de depressões mistas. Aí que vem o problema, porque, em geral, o diagnóstico de depressão mista ele não é feito.
porque ele é confundido como uma depressão que tem ansiedade, ou uma depressão que está muito intensa, porque tem ideias de suicídio e está com uma angústia muito grande. Então, na realidade, o indivíduo bipolar tipo 2 ele não vai ciclar mais entre ativação separada de depressão e ativação separada de depressão, para daí te dar a dica de que essa pessoa está oscilando. Ele vai continuar permanentemente deprimido e cada vez mais deprimido, com uma energia mental que é invisível, porque está dentro da pessoa, não é físico, não é algo visto, uma pessoa agitada na minha frente, em geral não. Pode até ter algumas pessoas que ficam com agitação psicomotora, mas não é em geral assim. Mas é um indivíduo que tem uma intensidade de depressão grande, porque está energizado pela mania, tem uma quantidade de pensamentos negativos muito grandes, o sofrimento é muito grande, e aí ela começa a ter impulsos para aliviar esse sofrimento, então ela tem beber, comer e até tentativas de suicídio no impulso, tomando remédios ou até outras tentativas de suicídio. E às vezes usando calmante para aguentar viver durante o dia. E não é culpa dela, ela não é uma dependente de calmante. Na verdade, essa pessoa é uma sobrevivente. Essa pessoa ela é mais sobrevivente que qualquer um de nós. E nós não estamos vendo, às vezes, o nível de sobrevivência que está acontecendo ali diante da nossa cara, né? A pessoa está pegando o oxigênio para ficar viva com os bentos. Eu lembro uma moça que eu recebi, uma brasileira que morava na França, trato dela até hoje, né? Assim, foi bem difícil estabilizar, mas essa mulher, ela foi internada várias vezes na França com diagnóstico de depressão e dependência de benzodiazepínicos. E assim, é uma história clássica prévia de hipomania, de aumento de energia, uma pessoa brilhante, com muito aumento de energia, muita produção, com muita atividade feita, exercício físico, criatividade mental, produção. Não posso falar as coisas para não identificar, mas muitas coisas que produziu para a sociedade. E aí ela começa a ter as depressões recorrentes, aí ela começa depois sim a usar uma grande quantidade de benzodiazepínicos, porque ela estava sobrevivendo. Aí ela era internada, o que que era feito? Você vai ficar aqui dentro, nós vamos tirar os seus remédios. E aí a pessoa lá dentro do hospital iam tirando os remédios, aquela crise e tudo, chegava no fim, tirava, dava alta. Óbvio que a pessoa está péssima e vai ficar pior ainda. Aí ela volta a usar os calmantes. E isso, assim, recorrentemente, recorrentemente, Eu acho que recorrentemente. uma coisa que seria interessante as pessoas compreenderem, Diego, é assim, ó, uma depressão clássica, depressão pura, unipolar, e até a própria ansiedade básica, o ginecologista, o cardiologista, o geriatra trata. E teoricamente funciona. Agora, quando existe impulsividade dentro daquela depressão ou daquela ansiedade, isso deveria despertar um sininho de alerta ali de que algo está errado. Então, assim, eu posso estar deprimido, mas como que eu estou deprimindo assistindo filme pornográfico e me masturbando 4 vezes por noite? Eu posso estar ansioso e comendo por ansiedade, eu engordar por ansiedade? Não. Ansiedade não engorda, ansiedade não se come. O cara que está ansioso, ele está com embrulho no estômago, ele não quer comer, ele está repugnando a comida. É impulsividade, as pessoas não sabem Então, disso. Eles chamam de ansiedade, né? a ansiedade é uma coisa. A depressão simples, clássica, boazinha é uma coisa. Agora, se tem impulsividade no quadro, seja associada à ansiedade ou à depressão, é porque isso é outra coisa. E aí a gente tem que investigar os demais sintomas de hipomania. E é nisso que as pessoas se prendem para dizer: não, eu não tenho hipomania. Eu tenho ansiedade. Não, eu não tenho hipomania, eu tenho depressão. Sim, meu amigo, uma depressão não tem aumento de energia, não tem irritabilidade, não tem impulsividade, não tem ativação noturna dentro dela. Isso é, no mínimo, um estado misto. E se tiver outras coisas, é uma hipomania. E é aí que as pessoas pegam, tanto médicos, quanto psicólogos, quanto os leigos. E às vezes o profissional espera que a apresentação clínica, isso é culpa dos nossos manuais diagnósticos hoje ainda. Por quê? Porque o nosso manual diagnóstico hoje, ele coloca a caracterização de hipomania
como sendo exatamente os mesmos sintomas da mania. É um copia e cola de todo o quadro clínico, de um capítulo vai para o da hipomania. Só que aí ele fala que não tem delírios, alucinações e a pessoa não precisa ser internada. Então, daí, para pessoas pouco próximas a esse meio, elas esperam que haja um episódio muito claro, onde todos os sintomas vão estar juntos ao mesmo tempo, deixando claro para o profissional e para os familiares aquele momento em que a pessoa ativou. E não é assim na bipolaridade tipo 2. Na bipolaridade tipo 2, isso é mais sutil e crônico. Então você vai ter que levar em conta, a idade de início das depressões, se é abaixo dos 20 anos. 2, a história familiar de coisas complexas como suicídio, esquizofrenia, bipolaridade, dependência química ou quadros psiquiátricos em muitos familiares. 3, a recorrência, ou seja, toda vez que eu estou diante de uma pessoa que tem depressões muito recorrentes, eu tenho que pensar que talvez eu não esteja diante de uma depressão unipolar. Por quê? Porque essa recorrência ela pode esconder uma ciclagem, um momento de tô ativado, tô deprimido, tô ativado, tô deprimido, tô ativado, tô deprimido, só que esse ativado é leve. Aí eu olho só para baixo, aí eu falo depressão recorrente, e aí eu sigo tratando como depressão recorrente e não encontro uma resposta. E pior, malignizo mais a resposta, na verdade, né? Se fosse só, entre aspas, só, né? Porque só já é grave porque a pessoa não tá bem e a vida dela tá parada. Mas se fosse apenas isso de não ajudar, a questão é que vai piorando ao longo do tempo, né? E a quarta característica aí tu falaste, né? Três. A quarta, uma resposta estranha a antidepressivos. Aquela coisa assim, ó, melhora um tempo e depois, pá, perde o efeito. Ou recebe um antidepressivo e começa a ter problemas para dormir, coisa que não tinha antes. Começa um antidepressivo e começa a ter pensamentos de morte e suicídio, que não tinha antes. Começa o antidepressivo e começa a gastar, coisa que não fazia antes. Opa, algo está estranho. Então, se juntar essas características com aquela que tu falaste, depressões recorrentes, abaixo dos 20 anos, histórico familiar, a gente tem várias pistas que nos indicam que esse quadro pode não ser unipolar. E aí a gente tem que entrar com estabilizador de humor. Tem uma pergunta aqui muito interessante também, eu acho que vale a pena fazer. A pessoa diz: tem o transtorno bipolar tipo 1, a pessoa tem transtorno bipolar tipo 1, e minha irmã gêmea não tem, mas ela tem manias de compras bastante. Então, teríamos que conversar detalhadamente com essa irmã gêmea para perguntar para ela, nesta época em que tu compra bastante, como é que tu te sente? Tu costuma ficar bastante alegre, empolgada, entusiasmada? O que te leva a comprar? Ah, eu compro porque eu gosto. Sim, todo mundo compra porque gosta. Mas e aí? Compra o quê? Quanto? Com que objetivo? Algumas vezes tem necessidade de comprar, outras não. Compra no impulso, compra 3, 4 vezes a mesma coisa. Além de comprar, como é que está teu sono? O apetite? Como é que está o trabalho? Algumas vezes fica irritado. Então, assim, gente, a gente tem que refinar a investigação destas irmãs gêmeas, que são vários familiares, na verdade. Como existe uma herança genética muito grande, a gente precisa entrevistar de forma ampla essa família e perguntar, além dessa irmã gêmea comprar mais do que deveria, será que ela não bebe mais do que deveria? Será que ela não usa droga? Será que ela não tem um desconto de impulso por sexo? Apostas online? Será que é só a compra ou tem mais coisa? A gente precisa refinar a investigação. E aí a gente encontra um possível diagnóstico. E assim, isso não é um consenso, porque essas questões elas são muito delicadas, e isso diverge entre vários pesquisadores, mas alguns pesquisadores acreditam que se uma pessoa tem transtorno bipolar tipo 1 na família, todos os outros familiares de primeiro grau têm alguma manifestação clínica do espectro. O que significa isso? Pode ser que alguns tenham alguns sintomas que não chegam a preencher critérios para um diagnóstico, e pode ser que alguns tenham de fato
o diagnóstico, mas em formas atenuadas, seja uma bipolaridade SOE, que são outros tipos de transtorno bipolar, uma ciclotimia, uma bipolaridade tipo 2. Eu acho que o grande problema, assim, se uma pessoa tem transtorno bipolar tipo 1 e tem uma irmã com muitas depressões, uma mãe com muitas depressões, a chance desse quadro ser também um transtorno bipolar, isso é claro, isso assim, tem que ser investigado, pode estar aí comendo bola numa questão assim. Eu acho que o grande problema que existe às vezes é que alguns familiares, eles têm a bipolaridade, mas eles são de polaridade maníaca. Ou seja, eles ficam mais no polo de cima, numa intensidade mais leve. Então, tem aumento de energia, são impulsivos, são explosivos, são acelerados, são rápidos mentalmente, não tem problema de dormir, de falta de dormir muito, né? Não tem problema de muito sono, tem na realidade super dorme menos até um pouco do que a média, muita energia, muita atividade, muita produtividade, e aí às vezes essas pessoas se tornam de uma certa forma é, violentas dentro de casa, não no sentido físico, mas no sentido verbal, no sentido de apontar o dedo para aquele outro familiar que tem depressão, sendo que ele também tem uma alteração de humor, mas é de uma outra estirpe, e ficar dizendo: você não faz sua parte, você não. Eu já tive um pouco disso, mas eu não deixei depressão pegar em mim. Você tem que seguir meu exemplo. Se você começar a fazer atividade física, você vai ver que tudo vai melhorar para você. Então começa a colocar aí grandiosidade, do tipo, eu sei mais que os médicos, eu já li, já pesquisei, eu conheço muita coisa. E aí, quando não tem religião no meio, né? Aí piorou ainda, mas mais ainda, né? Porque aí pôs religião no meio junto de sintoma, é uma catástrofe feita, né? Porque Esse, esse quadro que comentaste aí é o agricultor que eu falei antes. É o paciente comum aqui da região. É o agricultor que eu falei antes. Seja o homem ou a esposa dele. Mas essa situação aí que tu comentaste. O padrão hipomaníaco a vida inteira. E que é encarado como personalidade. Então, não sei se tem essa pergunta aí, mas uma coisa que seria importante para todo mundo conhecer. Existe a personalidade irritada, Diego? Alguém pode ser irritado cronicamente? não. Isso não existe, como diz Padre Quevedo. Amanhã eu vou colocar um post sobre isso, já que vocês estão aqui. Então, logo de manhã vai aparecer para vocês um post sobre isso. O quanto que a sociedade hoje já aceita com muito bons olhos depressão e ansiedade, mas irritabilidade é mau caratismo. Irritabilidade é gente mal educada. Eu elenquei lá as várias possibilidades que eu pensei na hora, mas irritabilidade é mimada. Gente mimada. Gente, as pessoas não entendem irritabilidade como transtorno de humor. Não entendem. Eles acham que é personalidade, né? Claro que pode existir irritabilidade pontual diante de um estímulo repetido em que incomoda. Mas aqui a gente está falando irritabilidade persistente. Pessoas que têm uma tendência recorrente a expressar esse tipo de humor nas suas relações do dia a dia, né? Então isso é complicado. Tem uma pergunta interessante aqui, uma pessoa está perguntando sobre hipotireoidismo. Cadê a pergunta? Tá aqui embaixo. Peraí, deixa eu achar que é uma pergunta muito interessante. Polar. Bom, sumiu aqui, mas assim, a pessoa ela foi diagnosticada com hipotireoidismo, ela queria saber aqui, se isso piora os sintomas, como que é essa relação do hipotireoidismo com a bipolaridade. Então, o hipotireoidismo ele pode causar com sintomas que lembram uma depressão. Então, uma diminuição de energia, uma fadiga, um cansaço, uma falta de disposição, aumento de apetite, aumento de peso. Esses sintomas, eles são semelhantes aos sintomas de uma depressão clássica. Então, dentro da
investigação básica do primeiro atendimento, o médico tem por obrigação pedir uma série de exames clínicos. Hemograma, creatinina e função da tireoide também, que é o TSH, o hormônio da tireoide. Ali a gente vai detectar se essa pessoa tem hipotireoidismo ou não. Se esses sintomas foram tratados e essa pessoa normalizou o TSH e o hipotireoidismo está tratado, ok, teoricamente o sintoma tem que se resolver. Mas muitas vezes o que acontece é que isso acontece, o tratamento do hipotireoidismo é instituído e em seguida os sintomas de humor de verdade voltam. Então o que a gente vê é que a doença da tireoide, ela pode anteceder o transtorno de humor, como se fosse uma porta abrindo, ó, a partir de agora vai começar a festa. A tireoide entra primeiro, é o primeiro convidado, mas o resto vem em seguida. E, ao mesmo tempo, existe um determinado estabilizador de humor, que é o lítio, que pode, em algumas pessoas, antecipar a doença da tireoide nessas pessoas que são geneticamente predispostas. Então, o hipotireoidismo ele pode estar tanto antes do quadro de humor, quanto após. E aí o médico tem que estar atento para poder diferenciar as duas situações. É. E isso é uma coisa para nós sempre termos em mente mesmo, né? Eu me recordo de uma situação em que uma pessoa estava estabilizada durante um tempo, uns 4 meses mais ou menos, e sem nenhum gatilho, sem nenhum estressor, alguns sintomas depressivos voltaram e começaram a ganhar força e não havia assim, uma pessoa que está tomando estabilizadores de humor, estável há 4 meses, não é esperado isso, né? Em geral, pode acontecer, mas não é esperado. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a tendência é falar, ah, não, o polo depressivo, a gente precisa tratá-lo, tal, aumenta a dose de não sei o quê, ou insere um medicamento que trata o polo depressivo. E aí a gente tem que ficar. E eu lembro que por uma situação ali daquele momento, eu falei, vamos ver os exames de novo. E é engraçado porque nesse intervalo tinha aparecido um hipotireoidismo, né? E era o hipotireoidismo provocando ali algumas mudanças de humor e queda de energia, alteração de sono, enfim, os sintomas muito parecidos. Então, isso, assim, apesar da gente ler muito sobre isso e estar sempre atento na nossa prática clínica, às vezes a gente fica muito de olho nos sintomas e nos episódios e tentando coibir qualquer episódio novo, mas tem algumas coisas que são muito silenciosas e hipotireoidismo é uma delas, assim, é sempre bom, se tiver, assim, 6 meses que fez o exame, tá tudo certo, né? Mas se tiver mais de 6 meses, é sempre bom, numa situação de recaída ou de piora dos sintomas, e verificar isso, né? E aí tem uma pergunta bem legal aqui também. É, A pessoa ela diz que trata a bipolaridade tipo 2 e que está tendo crises de ansiedade e que foi prescrito para ela sertralina. E assim, que se está certo, Então, se ela tem bipolaridade, se supõe que ela teve uma hipomania no passado, pois ela falou que tem bipolaridade tipo 2. Ok. Então, parte-se do princípio que o primeiro medicamento que ela teria que estar usando era uma antimaníaco. Lítio, ácido valproico, aripiprazol, alguma coisa nesse sentido. Quando essa ansiedade está dentro da bipolaridade, na maioria das vezes, isso denota estados mistos. O que são estados mistos? Onde a depressão está acompanhada de aumento de energia, impulsividade, desespero e ataques de pânico. Ou aquela mania, hipomania, não é pura de exaltação e entusiasmo, mas uma mania com raiva, uma mania com sofrimento, uma mania com anedonia, falta de capacidade de prazer e ataques de pânico. Então, geralmente, a ansiedade, ela denota um estado misto. E com isso, pior prognóstico, os sintomas são mais graves e mais difíceis de tratar. Nesta situação, o estado misto não pode receber antidepressivos tais quais a sertralina. Ela teria que ser manejada com antimaníacos. Então, se ela não está tomando, teria que tomar algum desses. E se já está tomando, talvez acrescentar o segundo ou melhorar as doses. Agora, o tratamento de ansiedade dentro da bipolaridade não é com antidepressivos. E nem com faixa preta. É com antimaníacos. exatamente. Embora no senso comum das pessoas e dos profissionais,
é como se assim, antidepressivos são os melhores remédios para qualquer depressão e antidepressivos e calmantes, ansiolíticos são remédios para ansiedade. Então, é preciso desmistificar que isso são apresentações que são chamadas de epifenômeno. Você está vendo só a ponta do iceberg e a hora que você tira, é igual aquele fantasma, que você tira o pano, você descobre que não é bem isso, né? É um problema mais embaixo. Então, o tratamento é diferente. Sabe que uma curiosidade em relação a isso, Diego, é que comparando com a cardiologia, na cardiologia os remédios não têm o nome da doença. Então, existe o antianginoso isordil sublingual. Fato, existe, alguém chama assim. Mas na maioria das vezes, o nome do remédio é o beta-bloqueador, inibidor da ECA, antagonista do cálcio. Ou seja, A o mecanismo de nome ação. do remédio é pelo mecanismo de ação É. e não pela suposta utilidade do remédio. Fica mais fácil das pessoas entenderem isso. Agora, tu desfazer o antidepressivo e o ansiolítico, o antipsicótico, depois de 50 anos de psiquiatria, eu acho que é um caminho sem volta, não tem como mais. Tem uma estratégia na Inglaterra, NIDP, que ele tenta corrigir com o meio farmacológico, da farmacologia, os farmacêuticos e tudo, essa correção em relação a isso, né? Tirar o nome antipsicóticos dos remédios que são antagonistas, dopaminérgicos, tirar o nome antidepressivo de remédios que modulam o receptor de serotonina, porque de fato na psiquiatria isso ficou muito estigmatizado e complexo, né? Nossa, mas surgiram tantas perguntas interessantes aqui logo no fim que infelizmente nós não vamos conseguir responder. Eu acho que assim, rapidamente essa pergunta, porque eu acho que ela é muito interessante. A pessoa tem um pai, o pai de um bebê tem transtorno bipolar. Ele deve dormir em quarto separado para preservar o ciclo sono-vigília? O O pai deve. pai dormir num quarto de frente para a Isso, criança? isso. Uhum. Idealmente, sim. Se essa família tiver condições de fazer isto, o ideal é esse. É. Então, assim, se houverem dois quartos, se Uhum. essa família tem condições de botar o marido no quarto e a mãe cuidando da criança no outro, o ideal seria esse. Então, isso é uma coisa que a gente orienta, inclusive, para as mães que estão amamentando. Que talvez a amamentação fosse prejudicial para o humor daquela mãe pela interrupção do sono. Então, a coisa mais danosa para um paciente bipolar é a interrupção do seu sono. É mexer no sono dele. Então, numa situação onde a família tem condições de isolar esse pai para preservar o sono dele, eu recomendaria que fizesse isso sim. Excelente. Bom, muito obrigado. Passou rápido aqui 1 hora, o papo foi muito bom. Doutor André Andrigueta, cardiologista e psiquiatra, esteja aqui hoje comigo, ajudando a responder as perguntas, perguntas muito interessantes e muito úteis para a vida prática de quem lida com isso. Quem não conseguiu assistir a live como um todo, basta procurar no YouTube. As lives anteriores e essa vão estar presentes lá. Nessa semana, a gente começa uma semana importante para a gente que trabalha com transtorno bipolar, porque no domingo, dia 30 de março, é o World Bipolar Day, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Não é um dia para se comemorar o transtorno bipolar, mas um dia para conscientizar as pessoas de que transtorno bipolar é algo muito mais comum do que se imagina, né? E ter transtorno bipolar não significa um atestado de sofrimento ou de incapacidade, muito pelo contrário. Muitas pessoas vivem com transtorno bipolar no mundo. O mundo ele gira por conta de pessoas com transtorno bipolar, muitas vezes quando não diagnosticadas ainda e que não estão na fase depressiva. E no domingo que vem, convido vocês a participarem aqui do Universo Bipolar. Vou receber a professora Doris Moreno, que é uma pessoa muito importante na minha formação, nos conceitos que eu tenho hoje, nos artigos que ela me apresentou e que me permitiram entender melhor o transtorno bipolar como algo espectral e complexo e muito mais presente e disseminado na nossa vida do que a gente imagina. Perfeito. Então, obrigada, André. Tenha uma ótima semana para todos que assistiram também. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição de ti e de todos aí. Uma boa Tchau, noite. tchau.